Olá, pessoal. Eu sou o cantor e compositor Peninha e estou passando aqui porque eu estou recebendo muitas mensagens pesadas. O pessoal está me confundindo com o Peninha que comemorou a morte do aliado do Trump. Não sou eu. Eu sou o Peninha da música, cantor e compositor Peninha. Não tem nada a ver com isso. São dois Peninhas, ele e eu. Este senhor que você acaba de observar na tela é o cantor e compositor Peninha, conforme ele mesmo disse e se apresentou. Bicho, o negócio está tão esquisito, está tão grave pro lado do outro Peninha, o Eduardo Buenas Ideias. Que sujeito bacana, que sujeito legal, não é mesmo, Barros? Barros, inclusive, seguia ele em todas as redes sociais. Quase foi demitido aqui dessa empresa, mas por sorte não bancamos mais esquerdistas, extremistas, progressistas e entre outras coisas. Por que só eles podem destratar a gente com esse tipo de argumento o tempo todo, não é mesmo? Tô brincando, calma. Comecei esse vídeo justamente com o vídeo do Peninha. O Peninha que era muito mais famoso do que o Eduardo Bueno na década de 90, da década de 80, tô falando do músico, tá? Na época em que a mídia brasileira ainda fazia sentido e que certas pessoas que de fato tinham talento faziam sucesso, né? Eram famosas, não todas, eu sei, mas tinha uma galera muito boa na boca do povo, ao invés de Eduardos Buenos da vida. Pois muito bem, esse vídeo aqui é uma atualização com fragmentos aí pra gente observar a respeito do próprio Peninha. Peninha do capeta, né? Não o Peninha músico. E entre outras coisas, tem uma thread bacana. Vem cá. Derruba essa porra dele. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara. Mano, me tira do pau. Perfeitamente, eu continuo sendo Giga e sim, estou aqui com o penoso feito de Barros. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Barros, sempre muito feliz, sempre muito animado, sempre muito esquerdista. Não, calma aí, porra. Ufa! Pois muito bem, eu tô com alguns trechos aqui do Peninha das antigas. É o Peninha, é o mesmo Peninha, tá? Agora eu tô falando do Satanás, eu não tô mais... Esquece o músico, não vou mais falar do músico nesse vídeo, porque a culpa é minha de estar misturando um no outro, me perdoa, compositor. Vamos falar a partir de agora apenas do Rabanás. Lembra do Rabanás, Barros? Um beijo pro Carlão, um beijo pro meu irmão Geek SP que falou, né, deu uma confundida lá, esquece. Referência do Esquadrão Nerdola, toda segunda e quarta e sexta, às 18 horas. Fiz um merchan. Vou aproveitar o embalo e vou soltar mais um. Chegou aqui em casa mais uma edição da Creative Box do nosso professor Thiago Spiker. E essa aqui tá forrada de coisinhas maravilhosas. Eu fiz um unboxing com a minha pequena Sarinha da edição Lápis e Grafite. Dá uma olhada como é que foi. Chegou mais uma Creative Box linda. Você acredita que chegou mais uma caixa da sua criatividade, Sara? Você não acredita que isso tá acontecendo aqui, meu Deus? Então, sendo a edição Lápis e Grafite, a gente tem alguns itens absurdos aqui. E conforme vocês já sabem, a maneira como o professor Thiago Spiker trabalha, ele costuma colocar um valor agregado de produto na caixa que vale muito mais do que o valor da caixa é cobrado, tá? Então tem uma série de materiais aqui lindos, absurdos e possivelmente valiosíssimos. Tem coisa que eu não sei nem o que é e não sei nem usar. Mas assim que eu aprender e que a dona Sara aprender também, não é, dona Sara? A gente explica pra vocês, tá bom? Então lembra que o link tá no primeiro comentário fixado. É claro que o Barros já facilitou a sua vida, deixando tudo aí certinho pra você, mas corre porque essa edição de Lápis e Grafite está com os dias contados. O professor costuma atualizar com bastante velocidade o catálogo da Creative Box, então se você ainda não garantiu a sua, não perca a chance de pegar essa edição por um valor descontado sensacional. Creative Box, muito obrigado, professor Thiago Spiker. Muito obrigado, incrível editora Cras.
Que bom que você voltou desse recado muito especial. Não é de hoje que o tal do Peninha vem propagando o tal discurso de ódio, né? Que o pessoal costuma tanto reclamar que seria um artifício oriundo da extrema-direita. Oh, meu Deus, quando na verdade a gente vê esse tipo de barbaridade saindo da boca deles o tempo todo. E no caso do Peninha, a gente sabe que realmente tem coisas antigas aqui. O pessoal tá fazendo alguns compilados agora, porque como o nome dele ficou, digamos que mais popular do que nunca, grande filósofo da esquerda, né? Apesar de que ele não se vê dessa forma. O pessoal tá montando algumas coisas aí com coisas que ele já disse ao longo dos últimos sei lá quanto tempo. Vem ver esse trecho comigo. É o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles... Trecho, inclusive, extraído do Instagram da Ana Caroline Campagnolo, que inclusive vai aparecer bastante aqui essa semana. A gente tem um trecho dela extraído do trabalho que ela faz na Câmara, né, dos Deputados, ela que é deputada estadual de Santa Catarina. Eu não lembrava aí o cargo, né, a parte litúrgica, mas o Barros, que reside em Santa Catarina, jamais esqueceria de tal fato, não é mesmo, Barros? Ainda mais você... lembrei na hora. Tão Sou politizado. Nossa, Exato. muito. Mas tem um fragmento dela fantástico que a gente vai reagir essa semana ainda. Calma, tem muito material, cara. Volta pro demônio aqui, peraí. Morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei. Ó, é uma figura que festeja a morte, tá bom? A gente já conversou sobre isso em outros vídeos, eu não quero me repetir por demais, mas eu nunca consigo compreender qual é o motivo de alegria pra morte alguma. Eu entendo que algumas, primeiro, são inevitáveis, a morte é parte da vida, certo? E quando é um serial killer, quando é uma figura que realmente foi responsável, né, por uma série de tragédias e desgraças, eu entendo o alívio, ok? Mas a alegria é um sentimento difícil de associar. De toda forma, essa é a cabeça aqui do velho de franja, né? Alguém fez, eu não sei se foi o Cássio Zogro, fez um vídeo essa semana falando: eu não gosto de velho de franja. Isso é uma coisa que a gente tem que abrir o olho também, tô brincando. Mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Ó, o Rafinha, até o Rafinha se assustou. Pô, que pessoa legal que você é, né, cara? Na facada. Na facada, Ó, tava inclusive- torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Você sabe de qual facada ele tá falando. Obviamente que, né, a gente não precisa explicar tanto assim, mas faltou a viradinha, porque ele sabe que no caso da facada do Bolsonaro, se a pessoa lá, o figura, né, que introduziu o objeto tivesse torcido a faca, provavelmente o dano da ferida teria sido muito maior e a chance de ter levado o Bolsonaro ao óbito seria ampliada, sei lá o quantos por cento, né, mas inegavelmente. E ele acha bonito falar isso. Pela primeira vez, esses caras assim têm Repara que ele não trata o outro lado como adversário, é inimigo mesmo. A gente tem batido nessa tecla porque é real. Ó, as pessoas têm orgulho do quê? orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, Na visão dele, tá? E agora ele vai colar um monte de rótulo. né? Eles são retrógrados, Retrógrados, qual é o problema, certo? Ser retrógrado, por aqui todos somos. revolucionários, Evangélicos, pra ele ser evangélico é uma coisa horrorosa. Eu sei que a gente tem um percentual considerável de pessoas cristãs que acompanham esse canal. Abre o teu olho, tá bom? Se você estiver vendo alguma coisa na TV que tem a imagem, que tem a presença, a voz desse cidadão, lembre-se de qual é a opinião dele a respeito da tua fé. Porque o figura aqui fez muita coisa pro History Channel. Ele é um cara muito bem relacionado. No vídeo de ontem a gente inclusive mostrou alguns contratos aí que o Ricardo Feltrin estava levantando a respeito de verba que ele já recebeu. É um cara muito bem relacionado. Inclusive, você assistiu ao vídeo de ontem, vou pedir pra Duda jogar a thumb lá do outro lado da tela, deixo pra ti como recomendação, tá bom? bélicos, machistas Machistas, tudo bem, né? Depende do tipo de machista. e tal, e se orgulham disso. Brincadeira. Essa regra é Olha lá, reclamou dos machistas, olha o que ele apronta nesse trecho. claríssima. Volta pra cozinha de onde tu não devia ter saído. Volta pra cozinha. Deixa ela trabalhar. Mete o processo. Olha. Mete o processo que ele tá com dinheiro. Mete. Estamos Óbvio que ele estava brincando ali, tá bom? Também não sejamos tão maldosos, né? Quanto o próprio. Quando é piada, quando é brincadeira, beleza. Mas é que não deixa de ser incoerente, né? Não deixa de ser esquisito, porque... gravando, atenção. E agora em câmera lenta, tá bom? E tem esse outro trecho aqui que também estava rodando bastante no Twitter, onde esta pessoa diz o seguinte: o esquerdista psicopata jogou o carro em cima de pessoas idosas, a quem ele chama de velhas
caquéticas que vão morrer. Admito pra você que eu já tinha visto esse trecho anteriormente, a gente vai assistir juntos aqui, do Peninha falando esta merda, mas obviamente que até então, eu acredito que muitas pessoas interpretaram isso aqui como uma brincadeira, né? Humor, piada e tal, assim como outro trecho do machismo ali que a gente acabou de observar. Agora, malandro, diante das mais recentes revelações, fica difícil de saber, né? Ainda mais enquanto ele mantém uma expressão tão sisuda, tão bravinho, tão sério o tempo todo, se o cara tava brincando, se o cara tava zoando, se era piada, se era sério. Dá uma ouvida nisso aqui comigo, ó. Tu sabe umas velhas que estavam paradas na frente do Abibs? Tu deve saber quem tu é, velha. Olha lá, as velhas paradas na frente do Abibs, junto com o Rafinha de novo. Tu, 5 velha caquética que vão morrer, estavam lá com uma faixa, intervenção militar já. Sabe um carro que jogou em cima de vocês? Era meu! Era eu que joguei meu carro em cima de vocês, suas velhas. Pena que não atropelei, porque a minha mulher não deixou. Então, não sei nem o que te dizer, cara. É uma piada isso? É humor? É engraçado? Ou a mulher, de fato, a esposa dele, puxou o volante, né? Eu prefiro acreditar que isso aqui é uma brincadeira, só que conforme eu já te disse, o momento é tão, né, específico. Então, assim, tem vários trechos, vários pedacinhos, fragmentos dele falando esse tipo de besteira. Como o nome dele realmente tá em evidência aí por conta da tragédia do Charlie Kirk e a coisa, né, o absurdo que ele decidiu falar ali, o comentário celebrando, comemorando 2 crianças que ficaram sem pai e tal. Obviamente que o pessoal tá fazendo muito compilado e muita coisa com isso. Eu decidi fazer esse vídeo mais por conta desses fragmentos e especificamente essa thread que eu separei aqui pra gente ler juntos agora, só pra fechar, né? E vou tentar ficar aí algum tempo sem falar do Peninha de novo, já foram 2 vídeos seguidos e tem muito assunto dentro dessa seara ainda do Charlie Kirk, aonde o Ramiro Gomes Ferreira, que se não me falha a memória, é o cara responsável pela parte técnica do curso de educação financeira do Nando Moura. Me corrijam nos comentários se eu estiver falando besteira, tá? Mas ele fez uma excelente thread aqui, um excelente texto que eu quero ler junto com vocês. A frase mais famosa de Warren Buffett virou realidade para um brasileiro. Ele destruiu uma carreira de mais de 20 anos com um vídeo de 3 minutos, que inclusive dizem que foi derrubado pelo próprio Instagram. Foi no Insta, né, Barros? Não tenho certeza. Também, bicho, vai saber se ele mesmo sentiu o peso, né, do martelo. Sinto o peso do Marcelo. Esquece Overwatch agora. E decidiu deletar a parada, mas que sumiu. Um post, 24 horas, fim de jogo. Eis aqui uma lição brutal sobre como destruir uma reputação. E perceba, para muitas pessoas ele a tinha. Tô falando da reputação, tá bom? Eu sei que pra quem tá do lado mais à direita da força, há muito tempo ele já é uma figura áspera, né? Vamos dizer assim, que você não consegue ver com bons olhos, só que dessa vez ele realmente derreteu. Eduardo Bueno, o Peninha, tinha construído uma carreira sólida como criador de conteúdo, autor de best-sellers, dono do Buenas Ideias, que conta com mais de 1 milhão de seguidores e considerado por alguns o historiador mais popular do Brasil. Uma carreira construída por décadas e destruída em 3 minutos. E é óbvio que se a gente for falar de professor de história aí, eu tenho um sujeito que é bastante querido, que é bastante meu preferido, né? E cujo livro eu comprei há pouco tempo, né? Está aqui na minha mão. Esse aqui, sim, é um brabo de verdade. Em um vídeo recente, Peninha fez uma das declarações mais absurdas que eu já vi. E aí, no caso, eu é o Ramiro, tá? Nele, ele celebrou a morte, não de um assassino, nem de um ditador responsável por milhões de mortes como Adolfinho Mal ou Stalin. O que ele celebrou foi o assassinato de um ativista, pelo simples fato deste ativista ter ideias opostas às suas. Um cara moderado, um cara da conversa, um cara que ia até os campos, né? Os campi. Você sabia que o plural de campus é campi? É horrível, né? Mas supostamente latim. Um campus, 2 campi. Vou piorar. Já jogou Shadow of the Colossus? 1 Colossus, 2 Colossi. As palavras foram diretas, aspas, é sempre terrível um ativista ser morto por suas ideias.
exceto quando é o Charlie Kirk. E ainda ele faz questão da pronúncia Kirk, ao invés de Kirk, né? Que seria um negócio mais abrasileirado. Tudo bem, eu sei que Kirk tá certo, vamos lá. Não bastasse isso, ele completou dizendo que a morte do opositor seria boa para suas filhas, para que crescessem sem a presença de um sujeito repugnante. A linha entre a crítica e a desumanização havia sido cruzada, tornando então o autor de tal comentário o próprio ser repugnante inquestionável. Imagino que ele esperava lacrar e ser aplaudido pela sua audiência. Ele apenas esqueceu que a maioria das pessoas não compactuam com uma ideia tão doentia assim. A lacração se transformou em uma crise. Primeiro, a PUC-RS cancelou o evento dele em Porto Alegre. Segundo, deputados acionaram o Ministério Público Federal. E terceiro, seu vídeo foi removido das plataformas. E também teve o principal, sua reputação ficou manchada para sempre. E eu acredito nessa última parte, mesmo sabendo que o brasileiro não tem a memória, assim, não se magoa por tanto tempo, o que é muito ruim, convenhamos, Lula está no poder, certo? Só que mesmo assim, eu acho que do lado de cá, a gente não vai esquecer esses trechos todos, inclusive o que foi deletado, né? Mais uma vez, não sei se o Instagram removeu ou se ele se arrependeu, provavelmente foi o Instagram, porque depois ele fez uma retratação onde simplesmente ele triplicou a aposta, então deve ter sido a plataforma, mas veja, a nossa memória, né, e os fragmentos aí que a gente vai segurar da internet, poxa, isso será preservado. Esse caso nos mostra como a polarização política transformou algumas pessoas em animais. E existe uma questão aqui sobre polarização política que a gente vai abordar também essa semana no vídeo da Ana Caroline Campagnolo, que eu acabei de citar, tá bom? Ela fez aí teceu uma linha de raciocínio muito bacana a respeito da mentira da polarização. E é algo que vale a pena refletir, não agora, mas já se prepara. Celebrar morte por divergência ideológica não é posição política, é doença. Apesar de lamentável, essa história toda deixa uma lição. São necessários 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. Warren Buffett estava matematicamente correto. E eu admito para você aqui que a princípio, lá no começo, quando eu li, primeira vez eu achei que era uma frase de buffet. Negócio onde você pega comida, assim, um ditado popular. Só depois que eu percebi que ele se referia a Warren Buffett. E para constar, a frase em inglês, tá bom? It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. E o Warren Buffett, ou o Buffet, né, realmente tem razão. Mais de 20 anos construindo carreira e um vídeo de 3 minutos, 24 horas para perder tudo e aí, de acordo com o próprio Ramiro, 0 possibilidade de volta. Portanto, antes de postar qualquer coisa, pergunte a si mesmo. Primeiro, isso me representa daqui a 5 anos? Isso é difícil, isso é um exercício difícil, mas o Ramiro tem toda a razão, tá? Vale a pena arriscar tudo que construir? E terceiro, estou sendo humano ou animal, né? Um monstro aqui no caso. O que é que eu estou falando e para quem que isso vai servir? Quem que eu atinjo com as minhas palavrinhas, as minhas buenas mierdas? Sua reputação é seu ativo mais valioso, não importa quanto tempo levou para construir. Uma única decisão emocional pode destruir décadas de trabalho. A pergunta que fica é a seguinte: você vai aprender com os erros dos outros ou cometer os seus próprios erros que muitas vezes podem nem ser possíveis, né, de serem remediados? É difícil, é muito complicado. O Ramiro fecha brilhantemente aí com um exercício que eu particularmente nem consigo fazer. Muitas coisas eu acabo postando assim, né, de sopetão, no impulso, na adrenalina, na loucura que tá na hora. Às vezes mando correção pra Duda depois, pelo menos o nosso vídeo, os nossos vídeos, quase todos, passam por edição e eu falo, Duda, poxa, tira um palavrão, né, tira um exagero ali, talvez eu tenha me passado um pouco, às vezes eu faço isso, mas muita coisa, ainda mais gravando todo dia, 2, 3, 5 vídeos, acaba indo pra graxa de qualquer jeito. Você já cometeu esse tipo de cagada? Uma coisa que eu aprendi, pelo menos, né, isso já é algo que eu não faço há muitos anos, é depois que toma o negocinho, sabe como é que é, Barros? Ah, sei muito bem como é. Vai pro Twitter e não sei o que lá, né? Turma, enquanto nós fechávamos a edição desse vídeo, chegou a informação urgente aqui de que o Eduardo Bueno Peninha também perdeu mais uma boquinha. Portanto, dias depois de celebrar a morte de Charlie Kirk,
Peninha é demitido do Conselho Editorial do Senado. Aspas para o senador Rogério Marinho, que disse o seguinte: não podemos conviver com pessoas que declaradamente fazem discursos de ódio. Portanto, o Peninha sofre mais uma consequência dos seus atos e o mundo só melhora. Fala aí pra mim a sua opinião a respeito del Peninha e Nem toda abro essa o Twitter quando eu besteira. bebo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Hoje à tarde tem aquele menino do Sandy Júnior, hein? Ó, daqui a pouco eu tô aí com ele. Clicou na curtida, comentou. Meu nome é Estude Sandra. inglês. Calma. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.